A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? A oração, né? O que é oração, né? Você ter ação também, né? A fé é o forte fundamento das coisas que não se espera, mas que não se vê, né? Só que eu falei da cosmovisão, né, cara? Esse pincel tá funcionando, já falei tudo pra você, cara. Que é... Você fica fazendo eu falar de novo. Quando você vai lá pra Jocum, cara, você vai com o cara, faz uma ficha lá, ele fica perguntando a sua vida, né? Tô falando da Jocum também, não. Porque ele quer saber o seu quadro lá, igual se você for no médico, o médico quer saber. Quando você vai escrever um inventário moral de si mesmo, né, na carta de recuperação, ele faz você escrever os 12 passos lá do Narcótico. Ele faz você escrever. Muitos não vai levar você a lembrar do seu passado, né? O cara faz uma ficha, um acompanhamento, né? O cara vai adiantar o ter fé, cara. Você quer pôr pra trabalhar. Essa fé sem ação é morta, o cara tem que trabalhar de servente pedreiro. Essas pessoas as mesmas, Saulão, é, todos eles passaram na minha infância. Olha esse crescimento aí. Jogador de futebol, eu fui jogador de futebol. Então não era pra mim viver essa. Minha vida foi interrompida. O DNA dele, cara. Liga a barriga do Juanito lá no deputado estadual, se não vai incomodar ele. Liga a rótula do Sol, que é aqui no deputado estadual, se não vai incomodar ele. Liga as pernas do Cledinho. Hoje tem clássico aí no futebol brasileiro. O cara não vai fazer isso. Vai lá o cara do harp falou, oh, quero que você liga 15 minutos aí no jogador de futebol. O sistema, a imunidade do Rafael Paim no jogador de futebol. Eu quero fazer um teste aqui, quero fazer uma pesquisa e eu quero fazer uma experiência. Quero ver se esse rapaz, eu estou falando a verdade, eu sou um cientista. Eu quero ver, você vai lá, liga o Thiago Lopes. Porém, todos têm toque, né? Tem tato, né? Liga o Thiago Lopes no jogador. Agora você está almoçando, você liga essa glutição, essa mastigação no jogador de futebol, né? Liga o rosto lá, a face, isso aqui é um rosto, a face do Max Radiador, dos caras, né? Liga a face, tô humilhando o Max não, liga a face do Marlão, né? Dos caras aí na rua, na hora que o cara inalar a droga lá no centro de São Paulo, você liga lá os caras lá. Liga essa vontade aí, né? Que bundão delicioso, né? Na hora que o cara fumar o crack lá. Na hora pra você fazer isso, que você vai pôr um cara lá em risco, um pai de família em risco, né? A vida dele em risco. Você tá entendendo? Liga lá a imunidade do Rafael Paim. Esse é o DNA. A palavra DNA significa código genético. Código genético. Genético. Quando esse código genético seu é descodificado, a sua gênese pode ser descodificado com a doença, ele pode ser descodificado com a enfermidade. Esse não é aquilo pode ser tornado uma doença. Seu sistema de defesa HIV, COVID-19. Aí você tem, o cara não morre de AIDS, ele morre de pneumonia, tuberculose. Pneumonia, tuberculose, uma doença que atinge o pâncreas e o fígado, né? Câncer, enfisema pulmonar. Esse do lado do corpo humano aqui do lado esquerdo dá uma paralisia, né? Pode ser um AVC, trombose, né? Você está com um lado aqui danificado, AVC, trombose, né? Esse catarro aí vira trombose também. Atrofiamento de gônadas, né? Testículo. Essa medula espinhal aqui manda uma mensagem lá para o seu cérebro, né? Do lado esquerdo aqui. Se essa mensagem não for mandada, você pode ter uma paralisia de um lado, de uma face. O médico vai te explicar melhor, né? Eu preciso de fazer sexo para contrair essa doença? Ou se o cara jogar esse catarro dentro da minha comida, eu contraio essa doença? Eu contraio. Agora, Deus te criou como filho. Deus quer te chamar de filho, né? Quando eu falei identidade, né? Identidade
identidade ou vocação. Vocação. Todo mundo. E aí tem a sociedade, né? Sociedade. Essa identidade sua de jogador de futebol foi discutido. O cara jogou futebol até os séculos, jogou até os 11, né? Você descodificou o DNA dele. Você não deixou ele treinar mais, fazer preparo físico, né? Então esse código genético dele foi descodificado. Você vai devolver a identidade dele, a vocação dele, né? Jogador de futebol? Você não vai conseguir devolver, Você interrompeu a minha carreira, né? A carreira de vários. Aí foi interrompida também pelo boicote, pelo pecado. A partir do momento que você ligou o código genético do Rafael Paim, que você ligou esse Harper no meu cérebro, que eu não tenho decisões mais, você fez, eu joguei futebol até uma certa idade, era para mim estar na mídia. Esse lado meu, esse cérebro meu foi danificado. Eu não lembrava mais, então eu recomecei minha vida de novo. Você pôs o Aminete, exposição com 11 anos, né? Eu recomecei também de novo lá no Rosário, com 7 anos. Né? Quantas vezes você pôs eu com amnésia? Você não ter lembrança do seu passado, você recomeça. Você nascer de novo, né? Não é que você nasceu de novo. Você não lembra, você tem que começar tudo de novo. Tem um que se você pôr ele com muita amnésia, você tem que ensinar ele a escrever de novo. Mal de Alzheimer, né? Sistema nervoso central. Você tem que pôr comida na boca dele. Isso ataca o sistema nervoso central também. Aceleramento cardíaco. Já pensou um cara viver a vida inteira dele, dar um lapso de memória, ele está numa cama lá, acamado, e ele tem que... Você já viu aquele filme lá do Clark Kent, né? O Super-Homem? Ele tem que passar a vida dele, ele está lá na cadeira de roda, e o cara fala, vou te mostrar quem que você era, porque ele tem amnésia, né? Ele está lá em coma. Aí o cara fala, vou passar a sua vida aqui antes de você morrer. Vou te mostrar quem que você era, porque eu gravei, tá guardado aí nos seus... Você era jogador de futebol, vou te mostrar. Aí passa um roteiro lá da sua vida, você tá entendendo? É Deus, né? Deus está aqui, né? Então o código genético que codificou a nação. E o outro descodificou a nação, que pode ser gerado também o HIV, né? Quantas pessoas foram dizimadas aí na década de 80 pelo HIV, né? Proliferou como HIV? Uma pessoa transando com a outra, uma cadeia alimentar, né? Um foi transmitindo para o outro. Era um com HIV, virou 2. De 2 virou 3. De 3 virou 6. Igual aquela cadeia alimentar lá do animal. De 6 virou 12. Com AIDS, né? Um transmitindo. De 12 virou 24, né? Um transmitindo para o outro. 12 pessoas transmitindo para 12 pessoas, virou 24 pessoas. 24 pessoas transmitindo para 24, virou 48 pessoas com o vírus, né? É igual uma procriação aí O que acontece, cara? E Deus, esse Deus que você foi ensinado na religião, né? Do catecismo, né? Igual eu te falei, o que eu te falei do gnosticismo, né? O que eu te falei da outra palavra aí, Deus... O gnosticismo é pegado à matéria, né? Se você pegar da matéria, talvez o seu corpo físico, né? Se você é narcisista de disposição, né? Egocêntrico, né? Aí você quer que Deus olhe para você, né? Você pensou, cara, você fazer tudo lá na casa, muitos caras se frustram, porque existe o cotidiano, existe Deus, né? Você tá no dia a dia lá, você tá ouvindo um louvor lá maravilhoso, né? Aí você quer que aquilo aconteça, né? Aquela verdade acontece na sua vida. Você quer ser um cara próspero, né? E talvez não vai acontecer. Muitos caras se frustram na casa de recuperação porque ele trabalha lá, ele acha que ele está trabalhando para o reino de Deus e geralmente ele quer uma recompensa. Igual o cara fala que muitos na Bíblia queriam recompensa, igual o Tomé. Ele tinha que ver um milagre para crer. No Novo Testamento, lá parece que aqueles caras lá do Egito faziam construções lá, palha, uns negócios lá. E ele queria que aquele cara mandasse uma resposta para ele lá, para ele poder fazer aquilo ali para ele. A mesma coisa de eu trabalhar pro cara lá, eu tô no propósito de namorar com a menina lá, com a Rafaela. Você fala, mano, você deixar eu dar um beijo nela primeiro,
pra mim ter certeza que ela vai namorar comigo, né? Se você não deixar eu beijar ela, eu não vou fazer isso pra você não, cara. Por quê? Muitos vão trabalhar achando que está trabalhando, está lá internado, né? Muitos vão dedicar a sua vida para essa obra aí sem fins lucrativos, vão viver pela fé. Claro que tem fins lucrativos, mas muitos vão falar, rapaz, eu doei a minha vida ali para aquele trabalho, para aquela pessoa, e eu não tive, eu só trabalhei. Muitos vão só fazer esse trabalho só. Só que tem cara que já entendeu aquilo ali, que ele vai só trabalhar, ele vai só falar com Deus. Eu vou fazer aqui para Deus, não quero saber de nada, eu vou fazer, eu estou me sentindo bem fazendo isso aqui. Mas muitos querem a recompensa, cara. O cara é ansioso, aí ele se frustra, né? Muitos vão ouvir o louvor lá, vão ouvir o louvor ir na igreja, achando que vai aquela coisa vai dar certo, deu errado. Eu não estou te falando que o cara estava internado, saiu da casa de recuperação, no primeiro dia a namorada largou dele, cara. Estou te dando um exemplo que já pode ter acontecido. Ele falou, cara, eu fiquei 9 meses internado ouvindo a palavra de Deus. No dia que eu saí, minha namorada me largou. Deus, esse Deus, o capitalismo, né? Depois que vê o capitalismo, né? O cara te explica, né? Reforma protestante, capitalismo, né? O que é o capitalismo? Dinheiro, né? Eu vou me acreditar em Deus, né? Mas eu estou no mundo capitalista. Eu estou no mundo moderno. A pessoa tem que ser o que ela é. Tem que ser o que ela tem no bolso, o ciclo de amizade, o espelho maior da sociedade, né? O cara está aparecendo na telinha, jogando futebol, o outro é popular. Você está entendendo? Eu esqueci da vida financeira, ué. Porque você pôs eu com a amnésia, igual eu te falei, o Thiago Lopes está lá, ele comprou seu carro, sua casa, seu Logos. Eu não estou observando, e ele não é Thiago Lopes, é um cara mais velho, que eu estou te dando um exemplo. Eu nessa droga aí, nessa amnésia, eu não estou observando que o cara tem um carro para pôr uma namorada lá dentro, que ele é mais popular que eu, ué. Você está entendendo? Que ele tem dinheiro agora. Você pôs ele para jogar no Corinthians. E Deus, cara? O cara vai ficar rindo de mim lá, cara, porque eu estou ouvindo louvor? Eu sei que eu estou ouvindo louvor, essas verdades bíblicas e esse louvor, nada disso vai acontecer, ué. Essas pessoas é as mesmas. Estuda aí, eu dos 7 anos, a faixa etária, do 0 aos 7. Dos 7 aos 14 anos. Dos 14. 7. Dos 14 ao 21. Onde eu estava? Lá, quando eu nasci, o Saulo estava na minha vida, participando da minha vida. Abel, Arthur, Cledinho, aquele povo aí, o Éder Alain, Silmara, Rafael Gaspareto, Laura Vieira Lucas. Estou te dando um exemplo deles, né? Os jogadores de futebol. Aonde essas pessoas estavam no dia do meu nascimento? Eles já eram adultos? Ou eles nasceram no mesmo ano que eu nasci? Tem muito cara... Muito não, futebol é assim. Eu fui jogar lá, o cara fala, mano, faz um gato aí na sua idade, ué. Finge que você tem 17 anos, volta pro juvenil, ué. Tá entendendo? Volta pro sub-15. Você tá com o rosto de 15 anos, volta pro sub-15, vai lá, falsifica a idade lá. Vai jogar na Taça São Paulo Juniores. Ninguém vai nem notar, mano. Você tem... Mas aquilo ali já tá fechado, o futebol. O plantel já tá fechado, até os da categoria de base. Você entrar ali dentro ali é difícil, numa empresa, né? Quando eu tinha 7 anos, onde estavam essas mulheres de novo, né? Esse povo aqui, Saulão. Eu não sou Jesus. Jesus nasceu na manjedoura. Fugiu para o deserto. Aí depois das bem-aventuranças, aquele povo, mas talvez esse povo, igual eu te falei, o povo está no êxodo, né? A tribo de Judá, o exílio, né? Então esse povo aí está sendo exilado até chegar na Alemanha. Você está entendendo? Deportação e exílio, né? Então sempre foram exilados e deportados. Que aí você fala que é o povo semita, que acredita num Deus só, que a religião é Abraão, o pai da religião monoteísta, né? Abraão é pai do islamismo, cristianismo. Abraão herdou a terra de Canaã, que é um negro. Ele ficou com a herança dele lá, um negro, ele herdou a terra do negro. Então, Baal também, os caras é monoteísta, acreditam num Deus lá, o povo de Canaã, pode ser incluído no semitismo. Os outros acreditam em Alá, no islamismo, acreditam num Deus só monoteísta, abrangindo com esse povo semita.
O Novo Testamento parece que foi escrito em grego, mas Jesus falava em aramaico, porque ele levava aquele povo a acreditar. A fala lá aramaica fala Abba Pai, né? Acreditar num Deus só. Quando que ele leu lá o Eloi, Eloi, Salabá, Samakitani, ele fala o Pai Nosso lá também, né? Igual fala naquele filme lá que Jesus fala Pai Nosso, ele fala rápido lá, né? Em aramaico. Eu também não tenho muito conhecimento, né? Mas o cara lê um negócio e ele fica competindo, né? Vou falar lá porque eu que fiz essa revelação. Não quero saber disso, não fui eu que fiz, muitos sabem, né? E o outro, a língua hebraica pode ser usada no politeísta, que ele fazia rituais para a Grécia, para deuses gregos, né? Então ele usa a linguagem hebraica para falar para Deus politeísta. E a linguagem aramaica é semítica para falar para deuses monoteístas. Aí onde estava essa turma, né? Até os 14 anos. Dos 14 ao 21, onde eles estavam de novo? Dos 21, eu sou Jesus Cristo, essas pessoas estão me seguindo, vai te seguir até o Gólgota, até a cruz do Calvário, a perseguição, né? Ele vai te seguir até a sua morte, até a sua... E aí os caras não gostam de mim. O dia que eu passar na rua lá, o cara assistiu esses vídeos, no dia que ele vir aqui, eu já bato nele, né? Então esses caras foram seguindo essa vida até você jogar o cara dentro de um fosso. O José foi jogado dentro de um fosso. Você devolveu a identidade dele, as profissões, né? Não vai devolver, mas você desliga esse Harper, esse chip, de eu não ficar escutando voz, eles não ficar monitorando minha vida, minha vida tinha mudado, né? Só que o cara tomou essas decisões, olha quantos anos se passaram, né? Deus está aqui na Terra, cara. Mas Deus, o Deus desse povo o capitalismo não é Deus o capitalismo, é a sociedade que é capitalista, é comunista, é socialista, essa vida é passageira, você está entendendo? Deus vai te ajudar sim, cara. Muitos vão ficar na religião, o cara é membro da religião. Ele está 10 anos na Assembleia de Deus, 10 anos na Católica, 10 anos na Batista. No dia que eu for lá na igreja dele, ele está ali 10 anos, ó. E aí ele é membro, alicerçado, ele participa das reuniões lá, de célula, né? Aquelas meninas tá ali desde o nascimento, o cara fala, vê esse cara aqui, tá olhando para nossas mulheres, né? Olha a conta bancária dele, olha se ele tá a família dele, né? Muitos não vão te aceitar, cara, essa é a verdade, por causa do capitalismo, por causa daquele crescimento ali, aquela comunidade. O cara fala sionismo, né? Determinação. Aquele povo talvez trabalhou ali para fazer seu crescimento. O cara comprar um prédio lá e falar, só vai morar minha família. Só vai morar aquele do reino de Deus. O judeu fazia um reino lá, né? Aquele, não é o judeu, né? O judeu parece que não fala Deus, mas eles fizeram um reino lá. Você não viu que os caras invadiram os comércios dos judeus? Na Itália? Na Itália não, na Alemanha? Eles desenhavam a estrela lá de Israel, porque aqueles caras estavam ficando ricos, parece. Eles estavam fazendo muitos eram ergotistas também, né? Eles estavam dominando aqueles comércios. Então eles invadiram e tomaram muitos comércios daqueles caras ali, deixaram eles pobres. Tá entendendo? Eu vou fazer lá, né? Eu vi a passagem bíblica, o cara fala, é melhor eu servir a Deus, porque eu vou ter uma moradia, né? É melhor eu servir a Deus, que eu vou ter uma esposa, né? Ele vai me adotar com esposa. Esse reino aí é para todos, né? Depois vem a graça, né? Maravilhosa. Mas muitos você vai na igreja aí, o cara não vai fazer essa parte. A graça maravilhosa, a igreja sou eu. Eu acredito em Deus, nesse Deus. A salvação é para todos. No meu último dia, eu vou pedir salvação para Deus, mas eu tinha que me comportar bem. Eu tinha que ficar... Tem cara que vai ser... Não é que eu tenho que me comportar bem. Deixa eu te explicar um negócio para você, cara. Muitos caras nem é rico, mas ele consegue conviver com o pecado e consegue se dar bem, ué. A área de lazer lá, hoje é domingo, o cara tá lá na área de lazer, bebendo sua cerveja. Curtindo, né? Na forma dele lá. Não quero que você se ache ruim com essa palavra. O cara vai falar, eu tô aqui bebendo a minha de boa, a vida dele é normal, ué. De muitos é normal.
Você tá entendendo? O outro tá lá fazendo o seu programa de fim de semana, né? Mas para muitos, esse pecado começou bem e terminou mal, ué. Você tá entendendo? O cara saiu cedo lá e começou a beber. Mas que deu 5 horas da tarde, ele tá lá dormindo no chão. Ele não pode nem falar isso, né, cara? Depois eu vou falar. Dependente químico, né? Saiu lá com R$ 500 no bolso. Ele foi assaltado, né? Você vê o cara lá, foi pro carnaval, bonito, né? Saiu do carnaval, passou perfume, não passou perfume, se organizou, foi lá, começou bem, bebendo sua cerveja. Na hora que deu 2 horas da tarde, ele tá lá todo sujo, as roupas, roubou as roupas do cara, o cara tá lá enrolado com um saco. Perdeu as roupas, arrumou um saco lá, um pano, enrolou aquele pano por cima das roupas, perdeu o celular. Então aquilo ali pra ele, na sua vida pessoal, não foi bom, né? Pensou o cara viver uma vida assim pra sempre? Ele vê que ele não tá conseguindo, né? No meu caso também, né? Só que aí o cara quer me reprovar naquilo que eu falo. Só que essa abstinência é forte, é uma doença. Que muitos caras perdeu alguma coisa aí no correr. Ele vai usar essa droga e vai falar, se eu não usar droga, né? O cara fala, mano, foi só eu pôr essa droga na boca, se eu fico lá em casa lá é melhor. Tá entendendo? Então Deus apresenta pessoal pro cara assim. Você sabe o que você está fazendo, onde está te prejudicando, né? O que Deus está te mostrando, né? Você vive em comunidade, você vive com a sua família. Tem um caso que a pessoa vai te ajudar, te dar um conselho, vai te levar um marmitex, vai te chamar para você se internar, te dar um banho. Mas você tem que fazer essa introspecção pessoal, um balanço da sua vida. Tá entendendo? Reflexão da sua vida. Agora, eu vou ficar falando para Deus, o cara tá lá na área de lazer hoje, tá lá no Rio de Janeiro, o outro tá lá, ele tá rindo de mim, ué. Ele fala que Deus, cara, esse cara ficou fanático, a fé sem ação é morta, mas que tipo de ação que você quer que eu tenha? O cara tá com 42 anos, né? Muitos vão conseguir dar a volta pro cara fala, em 1 ano eu dei um up na minha vida. Já viu aqueles testemunhos? Eu dei um up na minha vida, cara. Você deu, ué, mas eu não vou dar, o cara tá me monitorando. Se eu pego R$ 5 no bolso, põe R$ 5 no bolso, ele acha ruim, muitos não vão dar esse up na vida, cara. Você acha que eu sou playboy? Você tá entendendo? Não era pra você ter ligado esse chip na minha cabeça não, Lula, porque aquele cara que era pobre que virou boy, ué. Você tá entendendo? O cara era pobre, mano. Não é que era pobre, não é isso que eu quero dizer. Você jogou tudo em cima de mim, ué. Se eu fico trabalhando de servente de pedreiro nessa outra época aí até hoje, e que tenho a cabeça boa, não uso drogas, ou talvez só bebo uma cerveja lá fim de semana e vou dormir. E começo a guardar dinheiro para ajudar meu pai e minha mãe. Hoje talvez a minha vida era melhor, ué. Era melhor. Com o seu trabalho lá naquela fábrica de calçado até hoje. Mas você começar do zero, uma recuperação é difícil você começar do zero. O cara, do jeito que eu tô aqui, vai ser difícil eu me recuperar, porque o cara tem que ir para casa de recuperação, na rua. As drogas é fato real, a cerveja, os convites. O cara, você fala essa palavra, muitos acham ruim. Você tá entendendo que você tá falando das drogas? Então você não podia ter feito isso não, Lula. Não era pra minha mãe ter vindo aqui nessa cidade não, cara. Era pra me ter internado naquela época lá. Eu saí lá que... Tá entendendo? Não tô culpando as pessoas, mas você não podia ter posto pra ficar falando não, cara. Entendeu? O cara acha que eu não vou ficar rico não, cara. Você tá entendendo? Não dá o Lula, Jair Bolsonaro, né? Infelizmente não dá. O cara ligar esse hyper e ficar lá o dia inteiro, né? Me perseguindo, pondo catarro na comida. 30 anos que eu tô comendo catarro, cara. O seu bonitão aí tá comendo lasanha, escargot. Nem o pão, nem o fubá, a sopa de fubá, você deixou comer. Você põe catarro dentro da sopa de fubá, cara. Então não dá. E aí onde está Deus, né? Essa verdade de Deus. Se eu ficar 9 meses internado, talvez eu consiga, né? Mas se eu vou alcançar esses colegas meus, talvez sim, talvez não. Qual que é essa margem aqui? Você está à margem da sociedade, você está marginalizado, né? Você vai conseguir, você faz aqui, né? Cresceu, desceu, entre altos e baixos, né? Você vai manter uma constância, cara,
vai manter uma linha só de raciocínio, uma meta, né? Você vai chegar num propósito, você vai se manter firme, né, diante das propostas, diante dos pecados, diante das adversidades. Muitos vão conviver, muitos vão se entregar para sempre para a droga. Não estou te exortando, né? Não quero saber da sua vida. Muitos vão tentar se recuperar, ficar 2 meses, 3 meses e voltar. Muitos vão procurar a casa de recuperação. E a vida está passando, ué. Ano 2026. Você pôs eu para falar, quem tem que falar é o pastor lá, olha para você ver essa arena pesada. Falar mal do Rafael, falar mal do cara, sofredor igual eu, cara. Todos eles são sofredores igual eu. Você não podia ter feito isso, cara. Porque você fez eu falar mal deles, só sofrer na vida, cara. Pessoas que vieram na terra para sofrer. Perseguições, bullying. Você tá entendendo? Se fosse lá na Europa, né? Europeu. O cara entra para dentro da sua casa lá, trabalha, né? Ele talvez não fale o nome de Deus, esse Deus. Ele não fica esperando nada de Deus, mas também ninguém fica cuidando da vida um do outro, né? Diz que era assim na Europa, não sei se é, né? Talvez é pior. Você tá entendendo? Você tem uma sociedade padronizada, né? Ninguém ficar preocupando com a vida do outro. Você fazer o seu... Você ser um cara, né? Você fazer para você ali e com a sua autodeterminação, com a seu esforço, né? Com suas orações também, com a sua... Você ir mudando de vida aos poucos, né, cara? Você mudar de vida a forma bem materiais, não sei. Mas todo mundo quer ter um vício, que é o prazer na carne. Esse prazer na carne seu, se você não segurar a mente, igual o cara fala, segura a cabeça, né, cara? Mas o cara vai lá nos Estados Unidos e liga um harp, isso aí pode ser sua ruína, né? Era mais uma trupelo, cara. Rapaz, que esse cara é doido, esses caras vêm lá dos Estados Unidos, você tá ganhando isso, você tá filmando isso aí pra quê? Esses caras querendo assistir isso aí pra quê? Você fazer festa de maranhense, cara? Fazer festa de nortista, fazer festa lá dos paranaenses, fazer festa do PT, um político que tem que fazer campanha política por ele mesmo, se discursando e mostrando que ele é um bom homem, um bom candidato. Sacramentano é assim, cara, assiste tudo que você fala. Os caras invejosos, ó, você liga o Harper no cara, eles ficam assistindo, né? Aí vai lá e dá o bote no cara. Já pensou você construir uma vida aí com a sua esposa, o cara fica assistindo você crescer, né? Você construiu uma casa. O cara vai lá, toma sua mulher, cara, rouba suas coisas, se você não virar vítima de homicídio, né? Porque ele tá te monitorando, ele instala um Harper no seu corpo aí. Até quantos orgasmos a sua mulher tem, ele sabe, né? Você tá entendendo? Se isso aqui desse fins lucrativos, né, cara? Aí o cara tá você ligou meu DNA no jogador de futebol lá, você ligou meus toques nele, porque eu fiz muitos gols na década de 90. Ficou guardado. Você não viu os gols da Liga Árabe ontem lá, os gols que o cara tá reproduzindo igualzinho. Se você for mostrar eu fazendo na década de 90, queria falar isso dele, não sei se ele acha ruim. Agora mostra eles fazendo os gols no ano de 2026, né? Ele tá fazendo gol igual. O meu questionamento é por que ele ligou esse Harper na minha cabeça, cara. Eu não vou sair dessa classe de pobreza, o Marco da Zapa que saiu. O Marco da Zapa que foi lá com a Laura Vieira Lux, parece que eu sempre fui namorado. Você fez eu ficar estagnado aí, deu um fica falando Marco da Zapa, né? São vários Marco da Zapa, são vários Hugos, né? Vários Potos. Você fez eu ficar estagnado com essa Rafaela, com a Rafaela, com essas meninas, por que, John Biden? Porque quem foi na minha benção foi o Marco da Zapa, ué. E aí ele foi automaticamente, essa menina fez propaganda lá na vizinhança e ele conseguiu ser um moleque piranha, né? Diz que quanto mais mulher você tem, mais rico você fica, né? Rapaz, a mulher fissurou no cara lá. Você pôs o coco. Essa mulher é capaz de fazer tudo por causa dos cocotas lá, dar um carro pra ele, zero. Uma mulher que se envolve efetivamente lá com o cara e dá um carro pra ele, zero. Lá põe ele pra jogar no Corinthians, no Vasco, manda ele pra outras nações. E a senhora fala que eu que sou o gigolô do Brasil, cara, com o pipiozinho atrofiado. Não dá não, Lula. Dá não. Você tá entendendo? O cara quer que eu carregue uma lata de maceira e suba em cima do andaime escutando voz, ó. Faz essas tatuagens, ficou feio demais. Depois que eu fico olhando, é por causa do tatuador, não, que isso não pega bem, não, cara. Tá entendendo? O cara virou
Depois de velho, se eu não tenho essa tatuagem, até pro juvenil eles me aceitavam. Se eu rapo essa barba aqui, vou lá no time aí e falo, eu posso treinar aí com os juvenil aí. Nem juvenil eles são igual eu. Você não viu que eu fui no Nacional no Beraba lá, Jairinho, Kim Cabeça, tudo da minha idade lá. Tem um time lá. Tem alguns times que é assim, cara. Você me aceita aí, cara, com juniores? Você tá entendendo, cara? Não sei se eles reformulou o futebol, né? Então não dá não, esse Deus aí tá distante. É o que você tira sarro de mim, que nada vai acontecer não. Tô ouvindo louvor aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Juninho DNA, cara. Tudo que eu falo, ela fica repetindo. Meu DNA fez o seu filho aí virar o melhor, fez o Kaká virar o melhor do mundo, apesar que o Kaká era Kaká. Fez o Ronaldo, fez muitos jogadores aí, essa atividade complementar ajudou ele a ser o melhor do mundo, ué. Esses gols ele reproduziu igual, ela tira sarro. Sabe quanto que o Juninho DNA, que você fala que eu sou o Juninho Marmita, o Juninho DNA, você sabe quanto que o filho dessa mulher ganhou? Ganha por mês jogando futebol, reproduzindo uns gols meus lá, fazendo... Ele ganha 500 mil reais por mês. Você tá entendendo? O cara nascer, passar aptidões físicas deles e pros outros. Não tô falando de jogo. Se você desliga esse chip, além de tirar o DNA, ainda ligou um chip. É Juninho Marmita, Juninho Rosielli, Juninho do CREA, Juninho do Centro Próprio, Juninho... Faz uma lista aí, que você tem uma e numera uma coisa boa aí que você tem para me oferecer. Você não tem para me oferecer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu estiver na presença de Deus. Se o cara estiver internado, né? Aquela internação lá, aquilo ali é prosperidade? Parece que é. Pra mim que não tem ninguém, não tem dinheiro, não tem mais, não vai conseguir. Aquilo ali, você viu, né? Aquilo ali é bom. Você não viu que eu ficava lá em Tamonte? Dorme cedo, almoça. Lá na cena, almoça. Vai jogar seu futebol no fim de semana. Faz a laboterapia, ouve a palavra de Deus. Tá bom, é pra quem não vai... Vou fazer o quê? Eu sou cientista, cara. Eu vou lá nos Estados Unidos, no Pentágono, lá aqui no Brasil, e falo, desliga esse negócio aí, que o cara tá lendo meu pensamento. Tudo que eu converso, se eu for conversar com a menina... Rapaz, se eu for conversar com a menina, se eu falar com a menina, eu te amo, né? Ele sabe o que eu tô falando, eu te amo com a menina. Ele fala, um ursinho carinhoso, né? Ele sabe quantos orgasmos a menina tem. E eu tenho vida, eu tenho capitalismo, cara. Tudo que eu falo. E o senhor disse que eu passou pro mundo gay, né? Ele disse que agora eu abri um espírito 7x7. Mostra o mundo gay. O Marcão era do mundo gay. O nosso campeão olímpico aí, né? Mostra se ele era do mundo gay. O Marcão lá do Hélio, PC. Isso é gozação de uma Rousseff. A senhora liga as pernas do Cledinho hoje, no Corinthians. O DNA, né? Liga o DNA do Cledinho, jogador do Corinthians. Só que o cara escuta o que eu tô te falando, mata ele. Não era pra você ter ligado esse negócio, cara. Você é um cara normal. Ficar de boa. Eu lembrava do Neymar. Eu lembrava do Paulo Henrique Ganso. Não tô falando do Neymar, não, cara. Eu não lembrava de nenhum. Todos eles passaram na minha infância. Não lembro de jogar. Nem assim eu lembro deles, ué. Um cara egoísta ainda liga o chip e fica perseguindo o rapaz, mano. Não tem privacidade pra fazer nada, né? Nenhum ser humano vive sem privacidade, não, cara. Liga lá o DNA dos caras lá. Eu não desejo mal pra eles, não, mas sendo Juninho DNA. Ó, como que tudo que eu falo, ela inventa um trocadilho lá. Fica pondo o cara na competição do ciclo vicioso. Tudo que eu falei aqui, você viu na hora que eu termino de falar, cara, esses ferreirinhos é pegajoso, com essas mulheres de Sacramento, fofoqueiro, pegajoso. Não era pra você ter ligado esse chip em mim, não, cara, ficar me seguindo, não, parceiro. Era pra mim ser um cara normal, igual os outros. Todo mundo tá aí, ó, de domingão, um sai com as suas namoradas, outro vai pro barzinho, outro vai pra igreja, outro vai... Ninguém quer saber da vida de ninguém, não, cara. Essa cidade, negócio de Rio de Janeiro, cara, eu não fui, o cara nem no Rio de Janeiro, sabe onde que tá o Davi do Lobo? Lá na Times Square, lá nos Estados Unidos, o outro tá lá na Alemanha. Entendeu? Ninguém quer saber disso, não, cara. Cara, você tem que cuidar da sua vida, ó. O cara não tem privacidade, né? Até quantos orgasmos que a menina tem, o cara sabe, né? Aí ele fala, comigo ela vai ter mais orgasmo, né? Esse Deus existe, Juninho do DNA, Juninho. Acabei de falar uma verdade aqui séria. Tudo ela tem um trocadilho, tudo ela inventa um trocadilho. Mais um tropelo, cara. Mais uma amnésia. O Mussu tá jogando, nem no Brasil fica. Esses lobatos é tranqueira, pôr o cara pra trabalhar de servente pedreiro, carregar massa de concreto, bater laje, subir naquele andaime. Eles curtiram a vida inteirinha. Olha o tamanho daquele andaime lá, cara. Maceira 3x1. 34
Fiz 32 maceiras de concreto lá na Fazenda da Esperança. Olha aquela maceira lá, o cara fica forte, tudo bem, né? Mas você vai lá puxar o tapete dele de novo. Olha aquele concreto lá, como é que tá, aquele tá bonito, aquelas britas, né? Rapaz, esses lobatos é folgado demais, cara. O irmão dele, um cara, vamos falar então, o cara nasceu para ser jogador de futebol, ele virou servente, o cara que era servente virou jogador de futebol, o cara que era dependente químico, eu virei dependente químico, o dependente químico virou jogador de futebol. Eu era namorado de exposição da Rafaela, da Daniela, da Daiane, da Laura. Talvez não era, porque ela já é velha, né? Mas vamos supor uma menina da minha faixa etária, que eu era namorado dela. Aquele cara que virou jogador de futebol, que era servente, isso é uma troca de papéis, né? Virou jogador de futebol e foi lá e roubou meu namorado. Incrível, cara! O cara trabalhava no Laticínio Scala, vou falar do Benzema não, né? Benzema trabalhava no Laticínio Scala. Virou jogador do Real Madrid e eu virei servente pedreiro do Pedrão, né? Todo jeito ele ia ser jogador de futebol, mas eu tinha que ter ido junto com eles, né? Porque é a minha vocação, você trocou meu DNA, minha vocação. Esse povo é doido de verdade sim, cara, esses lobatos ferreirinhos, não se contenta com nada. Ele quer porque quer pôr eu em cima daquele andaime lá, carregando aqueles sacos. É bom, o cara fica forte, né? Mas a minha vida, olha a vida do China lá, né? Você tinha que ter feito isso antes, nunca mais. Porque agora olha o quanto que esses homens já curtiram a vida, foram para outros países, né? Eles estão lá trabalhando de servente, mas faz o montante da vida deles, né? Então esse sofrimento meu não acabou. Não acabou. Você não deu nem um mimo para mim, cara, nem uma pizza para me comer. Você não arrumou nem uma namorada para mim nesses 40 anos. Eu não sou parente de jogador de futebol, Lula. Jogador de futebol não me ajuda, político não me ajuda. Depois de todas essas perseguições aqui, cara, você quer pôr o cara com amnésia, os caras me bateu, você ainda quer pôr o cara para carregar lá, fazer cirurgia no estômago, você ainda quer pôr o cara para carregar a lata de concreto nas costas. Isso é o fascismo, cara. Aquele povo fascista foi perseguindo os judeus até jogar eles dentro de uma câmara fria, fazer um holocausto, pôr fogo naquelas pessoas, né? O cara fascista, ditador, você tem que dormir 10 horas. Tá certo, é melhor dormir 10 horas. É melhor almoçar na hora certa. Mas um cara fascista, mano, tá entendendo? Você vai perseguindo o cara até o cara ter uma enfermidade, o estômago dele explodir. Nem assim. E você vai, seu poder financeiro vai mudando, sua vida vai mudando. E nem assim você parou de perseguir aquele indivíduo na Terra. Fazer tatuagem. Tinha que ter tido uma aula. Não faz essas tatuagens, cara. Pelo amor de Deus, não faz essas tatuagens no corpo, não. Tinha que ter tido uma aula. Se fazer eu ficar orando pra aquela mulher lá. Porque eu tenho amnésia, o cara tinha que ter dado uma aula pra mim, aconselhado. Não namora com a Rosiele, não, cara. Um cara, rapaz, você é parente do Hulk. Quantos jogadores de futebol é parente daquela Rosiele lá? Diz que ela é irmã do Gabriel Jesus, parente do Hulk, lá que joga no Atlético Mineiro, mora no Sacramento. Você fez eu comprar um carrinho de neném pra um cara que não é filho meu, ela é parente do Gabriel. Imagina, cara, o Lula, os Ferreirinha, fazer um rapaz tirado de bolso dele, comprar carrinho de neném pra irmã do Gabriel Jesus. Isso é gozação, Lula. Você tirar dinheiro do pobre para dar para um cara que é mais rico que ele. Você oprimir o pobre, você fazer extorsão de dinheiro, extorsão na mente do cara. Isso é crime, cara. E cadê a verdade de Deus? Deus vai levar essas pessoas para o purgatório? Deus vai levar esses homens a refletir no dia do grande juízo final? Essa é a fé que o cara está esperando, né? Esse dia, né? Quando chegar esse dia, né? Enquanto não chegar esse dia, todo mundo vai curtir na terra, entendeu? Por isso que... Mas eu vou ter que esperar chegar esse dia pra mim, cara, entendeu? Se eu acreditar em Deus ainda, né? Ele acredita em Deus? Salvação? Não é que ele acredita, sobrou só isso pra ele, ó. Mas essa verdade não vai acontecer não, cara. Você ficar, eu escuto o louvor aqui pra me dar regozijo na alma, eu levo o meu pensamento lá em Deus, no Espírito. Ela fala, muitos era do Espírito. Que Espírito, cara? Você enganou o cara. Você pôs um rapaz com amnésia e mandou ele lá para Itamonte. Era para ele ter formado na Unifran, depois daquele tempo todo lá trabalhando em Carmisté, para ter formado na Unifran, até no celeiro do esporte, eu tinha voltado para os esportes, né?
O cara é jogador de futebol, mas inveja demais, cara. Competição demais. Entendeu? Povo invejoso, competitivo. Já era.